Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje iremos abordar os instrumentos de trabalho do assistente social. Porém, antes de começar a explicação sobre os diversos instrumentos de trabalho do assistente social, é importante que vocês saibam que esses são divididos como diretos e indiretos. Para Toniolo, que é um dos autores que faz essa divisão, os instrumentos diretos, que são também chamados face a face, né, são aqueles onde o profissional ele tem um contato com o usuário, onde ele conversa, onde ele o vê, onde ele pode analisar o sujeito. Os instrumentos indiretos, eles são aqueles que usam a escrita. Eles ocorrem após ser feito o contato direto com o sujeito e é com esse instrumento que é registrado o trabalho que foi feito, tá? O autor, ele faz uma divisão de instrumentos diretos e indiretos da seguinte forma. Como instrumento de trabalho direto, os instrumentos face a face, nós temos a observação participante, nós temos a entrevista individual ou em grupo, nós temos dinâmica de grupo, reuniões, mobilização de comunidade, temos visita domiciliar e visita institucional. E como instrumentos de trabalho indiretos, nós temos ata de reunião, livro de registro, diário de campo, parecer social e relatório social, certo? Que é o que nós vamos iniciar agora, falando primeiramente sobre os instrumentos de trabalho indiretos. E para início, vamos falar, claro, do estudo social. Segundo Fávero, o estudo social propicia o conhecimento na área do serviço social acerca de uma situação processual. A autora, ela também fala que no meio judiciário, o estudo social é muitas vezes denominado de perícia social. Lembra que a gente conversou na aula passada que a perícia social ela é uma atividade na qual você vai realizar um estudo social e através do estudo social é que nós vamos produzir o documento, né, o laudo social, que vai conter um parecer social, tá? Então, o magistrado, ele nomeia um perito social, que é um profissional de serviço social, detentor de um conhecimento da área, para realizar a atividade de perícia social. O objetivo, turma, é que a perícia social, ela possa auxiliar o juiz em sua tomada de decisão acerca de determinado caso. Ao realizar o estudo social, o assistente social ele tem a prerrogativa de definir quais os meios para que ele atinja a finalidade de sua ação. Claro, quando você vai realizar um estudo social, você já tem previamente estabelecido ali o seu objetivo, a sua finalidade. Então, o profissional que vai realizar o estudo social, ele já vai ter ali uma ação refletida e planejada, ele já vai definir quais os conhecimentos que ele vai acessar, de que forma que ele vai utilizar e quais os instrumentos que ele vai utilizar para tal ação. Tá? A autora Fávero, ela cita o exemplo de que o assistente social ele vai definir se são necessários visitas domiciliares ou visitas institucionais, se vai precisar estabelecer um contato com a rede familiar ou a rede social, se vai consultar material documental ou bibliográfico, né? Lembra da competência teórico-metodológica e técnico-operativa? Né? Então, o profissional, a partir do momento que ele sabe a finalidade do estudo social que ele vai desenvolver, então ele também tem autonomia, né? Ele tem conhecimento técnico, ele tem conhecimento teórico para definir quais são os instrumentos que ele vai utilizar, né? Quais são os caminhos que ele vai percorrer
para conseguir obter as informações necessárias para a sua finalidade, tá? No estudo social, no âmbito judiciário, o assistente social ele é chamado a responder algumas perguntas que ajudarão a esclarecer questões relativas ao que se foi analisado, né? Por exemplo, na Previdência, o assistente social que vai realizar a atividade da perícia social, ele tem, digamos ali, um questionário com algumas perguntas, tá, que ele vai precisar responder para que o magistrado ele consiga, né, ele tenha mecanismos para tomar a sua decisão, tá? E claro que o assistente social ele vai responder aquelas que dizem respeito às suas prerrogativas, né? Com base nas suas competências, atribuições, né? Conforme a lei de regulamentação da profissão e o seu código de ética, né? A gente sabe que ali as 3 competências elas andam juntas, né? A teórico-metodológica, a técnico-operativa e a ético-política, tá? E o estudo social, ele vai poder ser registrado, ele vai ter ali, digamos, como seu produto, um relatório social, um laudo social e um parecer social, de acordo com de acordo com a necessidade. Na Previdência, ali no jurídico, né, a gente vai produzir um laudo social com o parecer social, tá? Então, pontuando algumas questões do estudo social, segundo Terezinha Fávero, né? Qual seria a finalidade do estudo social? Conhecer e interpretar a realidade social na qual está inserido o objeto da ação profissional, né? Que é o sujeito pesquisado, tá? Que é a expressão da questão social ou o acontecimento ou situação que dá motivo à intervenção, que traz a necessidade da intervenção profissional do assistente social. Outra, o estudo social ele não é um documento, né? Documento técnico, nós temos o relatório social e o laudo social com o parecer social, tá? Em que consiste então o estudo social? Na utilização articulada de vários instrumentos, né? Eu vou utilizar de vários instrumentos para que eu construa o meu estudo social. Eu posso utilizar observação, entrevista, visita domiciliar, levantamento bibliográfico, entre outros, tá? O estudo social, turma, ele também pode ser a atividade de perícia social no meio previdenciário, como também já conversamos anteriormente, tá? E o perito social é um assistente social que detém o conhecimento da área, né? Ou seja, nenhum outro profissional da área ele pode realizar o estudo social, apenas o assistente social, certo? E aqui também é importante lembrar que a perícia social, a atividade, né, perícia social, ela pode ser realizada por um assistente social, servidor ali da instituição, por servidor de outro órgão da administração pública, estadual ou municipal, eventualmente solicitado para prestar serviço, né? E por perito ou assistente social técnico, evidentemente com formação na área, né? Existem vários cursos aí, cursos técnicos, cursos de especialização na área de perícia social, né, para formar ali os peritos sociais, tá? Então, o perito social ele vai realizar o estudo social e emitir um parecer social, né? Precisa ter essa opinião técnica, né, a respeito do que se foi analisado. E o estudo social, ali ele é registrado por meio de um relatório social ou de um laudo social a nível ali do previdenciário, tá? Não existe, turma, neutralidade do assistente social quando ele vai realizar um estudo social, certo? Ele precisa ter a sua visão da historicidade,
da singularidade, da universalidade, ali da particularidade, certo? E ele deve colocar sempre, né, os seus valores éticos, né, de acordo com a sua competência ético-política regida pelo nosso Código de Ética Profissional. Tá? E o estudo social, ele também tendo como produto o relatório social, ele é um suporte fundamental, no caso, para a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, né? Um estudo que, embora ele deva se pautar em critérios mínimos, não existe um modelo ideal que implique em conteúdos idênticos, né? É quando, por exemplo, é elaborado por diferentes profissionais. Isso é o que Terezinha Fávero nos traz. Então, significa dizer que não existe um modelo ideal, não existe uma receita pronta, né? Cada profissional, ele tem que ter a sua competência para elaborar o seu estudo social e para produzir os seus documentos técnicos, relatórios sociais e laudos e pareceres sociais. Tá? Não existe um modelo pronto, porém a gente pode trazer aqui, né, alguns passos necessários de atenção para a elaboração do estudo social. Primeiramente, o que? Qual o primeiro passo? Se faz necessário o questionamento do que precisa ser conhecido, ou seja, qual o objeto de estudo que necessita do estudo social para ser analisado. Segundo, para quê? Com o segundo passo, se questiona para que se deve realizar o estudo social, ou seja, quais são os objetivos que se pretende alcançar com ele e qual será a finalidade desse estudo social. E o terceiro, como? Com o terceiro passo, se estabelece qual a metodologia operativa que será realizada, que será utilizada, ou seja, quais os instrumentos e técnicas que estarão presentes no meu estudo social. Tá? Então, a gente percebe, turma, que tem um caminho a ser percorrido, E qual seria esse caminho? Primeiro, eu vou entrar em contato com a solicitação e informação sobre a informação social, a situação social. Eu vou estabelecer um plano de trabalho a partir das informações que eu tenho disponível ali no processo administrativo ou judicial, onde eu estarei definindo quais os sujeitos que vão ser abordados e os instrumentos que eu vou utilizar, entrevista, visita, observação, pesquisa bibliográfica. Ou seja, eu preciso juntar uma série de informações para que eu consiga construir, elaborar um saber a respeito da situação do usuário, tá? Daquilo que me foi demandado. Depois, eu preciso ir ao encontro da situação, Eu preciso ter o contato com a realidade, desvelar o processo, que é o que a gente chama da investigação, da pesquisa, certo? E aí, a partir dessa minha aproximação da realidade, identificar a necessidade de incluir novos sujeitos e novos instrumentos. E aí depois eu vou partir para a análise. Eu vou fazer um exame minucioso dos dados obtidos, sistematizando aspectos relacionados à situação estudada, visando compreender a situação da maneira mais abrangente e articulada possível. O profissional, o assistente social, ele realiza de forma descritiva a sua análise e interpretação, trazendo, incorporando o referencial teórico. Tá? E em se tratando da perícia, como a gente conversou anteriormente, pode ser que ela venha acompanhada de perguntas, quesitos que devem ser respondidos. Isso vai servir como um norte, como uma direção para que o perito ele siga com seu estudo
e ao mesmo tempo ele responda essas perguntas durante ali a sua análise. Se não houver nenhuma indagação em especial, o profissional ele deve estudar atentamente a documentação que acompanha a solicitação e planejar o seu trabalho para, a partir daí, elaborar o relatório ou o laudo de acordo com o roteiro que melhor lhe convier, tá? E qual seria essa sugestão de roteiro, né? Bem, a gente poderia trazer aqui um roteiro sugestivo, né? Dividido da seguinte forma, estruturado da seguinte forma. Primeiro, você vai colocar a identificação, né? No caso, o nome da pessoa que está sendo entrevistada, né? O teu objeto de pesquisa, o endereço da família, telefone, endereço eletrônico, as referências para contato, as referências para localização da residência. É muito importante, turma, você ter ali um ponto de referência. Nós, assistentes sociais, a gente sabe que às vezes a gente passa mais tempo procurando o endereço do indivíduo do que na visita domiciliar, tá? Depois, a gente vai buscar a história da família, né? Conhecer a estrutura familiar, o modelo familiar, né? Então, a gente vai buscar o quê? Uma breve história familiar, né? Se existem ali situações de separações, de reconciliações, se temos ali rearranjos familiares, qual é a estrutura e a composição dessa família, certo? A gente vai considerar ali os ascendentes, os avós paternos, maternos, pais, genitores, que é uma orientação que eu dou aqui para vocês, é a utilização do genograma. Inclusive, no final, eu vou até falar um pouco sobre isso e vou até disponibilizar também um material para vocês em relação ao genograma, tá? A gente vai buscar também alguns parentes. É muito importante a gente fazer essa busca, porque, por exemplo, quando a gente vai fazer um estudo social para a questão da destituição do poder familiar, que a gente precisa colocar aquela criança que está, por exemplo, em uma situação de violência intrafamiliar e que ela precisa ser afastada, né, do seio familiar, a gente precisa ter alguém, né, para direcionar, né, a família extensa ou a família substituta, né, para que aquela criança ela fique ali sobre os cuidados até que se resolva a questão jurídica da destituição do poder familiar. Para depois a questão da guarda, da tutela ou curatela, tá? Fazer também a questão das relações, fazer a pesquisa, né, dos vínculos familiares, da relação entre homem e mulher, da questão da definição dos papéis, né, se há essa definição de papéis nessa família, quem são os principais protagonistas nesse cenário familiar, se é uma família de idosos ou uma família com idosos, se há a presença de ambos os genitores ou se há a ausência de algum deles, se há alguma centralidade na figura paterna ou materna nessa família, se há a presença de filhos adotivos, como é que se dá a relação entre o pai e a mãe, entre os filhos, entre os irmãos, né? Essa questão do vínculo familiar, turma, ela é muito importante quando a gente está trabalhando com a questão de violação de direitos, da fragilidade de vínculos familiares, de vínculos afetivos, né, de vínculos de pertencimento, tá? Como é que se dá a relação entre autoridade e obediência, né? A questão do consenso, ou se existe conflitos, se há a questão da garantia de direitos e deveres, a questão da responsabilidade, né? Isso é importante porque a gente está o quê? A gente está buscando identificar possíveis situações de risco nessa estrutura familiar, né? Nesse vínculo familiar de pertencimento, tá? E fazer essa investigação, fazer essa pesquisa em relação ao ciclo de amizade, de vizinhança, da questão comunitária, né, para que a gente possivelmente também consiga identificar conflitos intrafamiliares e conflitos extrafamiliares, né?
Um outro ponto a se observar também é em relação à ocupação e renda, né? Investigar a situação de emprego, desemprego, subemprego, trabalho informal, regular ou esporádico, quais são as limitações para o trabalho, se tem alguém que já recebe algum benefício previdenciário, alguma aposentadoria, pensão, quais são as estratégias de sobrevivência dessa família, quais são as suas fontes de renda, né? A questão da renda familiar que é per capita, né? Também é interessante a gente estar demarcando. E a transferência intrafamiliar de renda, né? Às vezes é um idoso beneficiário do BPC, ele tem como única, a família, né, tem como única fonte de renda esse benefício, né, do BPC. E às vezes o idoso ele está sendo negligenciado porque o benefício dele não está sendo utilizado em benefício próprio do idoso, mas sim da família. Então, claro que a gente não vai chegar lá já com todo moralismo, né, já julgando a família. Não, a gente precisa conhecer a estrutura familiar, a gente precisa conhecer por que ela está utilizando esse benefício para usufruto da família, né, se é por conta de uma situação de desemprego, se é como uma estratégia de sobrevivência, para que eu saiba de que forma que eu vou intervir nessa família, né, para lidar com essa situação específica, tá? Um outro ponto também é que devemos desenvolver, né, que devemos desenvolver a nossa investigação em relação à habitação, né? Quais são as condições da propriedade, se ela é própria, se ela é alugada, se ela é cedida, se ela foi invadida, qual o tipo de construção, qual a disponibilidade de infraestrutura, né? Se tem redes de água, se tem luz, se tem esgoto, coleta de lixo. Fazer uma análise em relação aos equipamentos mobiliários, as condições de conforto e segurança, se o usuário está num abrigo, né, numa instituição de longa permanência, se é um morador de rua ou itinerante. Isso, turma, assim, a gente está fazendo a visita domiciliar, fazendo essa investigação, e pode ser que tenha algum membro nessa condição, né, num abrigo, vivendo em situação de rua, tá? Então a gente precisa ter esse olhar da totalidade, né? A gente precisa fazer esse processo de investigação. Quanto mais informações eu tiver, mais munida eu estarei para desenvolver o meu projeto de intervenção naquela família, tá? E um outro ponto a se estar analisando também é a questão da educação, a escolaridade, a situação escolar dos membros da família, a participação em algum programa de alfabetização de jovens e adultos, em algum programa de qualificação profissional de geração de renda. Às vezes ele não participa, mas a gente identifica a necessidade de inclusão em um programa de qualificação profissional ou de geração de renda, certo? Até mesmo a questão das condicionalidades, né? A gente tem um programa de transferência de renda que tem como condicionalidade a educação, né? Então a gente precisa estar analisando se essa família é beneficiária do programa Bolsa Família, se os filhos estão frequentando a escola, se não estão, por que eles não estão frequentando a escola, tá? Para a gente estar desenvolvendo aí todo o nosso acompanhamento familiar, para desenvolver o nosso projeto de intervenção familiar. E assim como na educação, identificar também fatores da cultura, lazer, costumes, crenças, né, opções religiosas, oportunidade de acesso a bens culturais, quais são as formas de comunicação e expressão dessa família, o que elas fazem ali no seu momento de lazer, né, se essas oportunidades de lazer existem e se são adequadas à faixa etária, tá? Um outro ponto também que a gente vai estar considerando em relação às informações, são as informações de nutrição e saúde, né? A questão dos costumes alimentares, hábitos alimentares, a concepção deles em relação à saúde e doença, se existe a presença de alguma doença na família, alguma dificuldade, se algum membro apresenta alguma dificuldade de realizar as suas atividades de vida diária. Se tem alguma pessoa com deficiência, né, com deficiência mental, física, né, visual.
e observar também, né, assim como na educação, a questão das condicionalidades, né? Nós também temos condicionantes na saúde, né, em relação ao nosso benefício de transferência de renda, o programa Bolsa Família, por exemplo. Tá? E também devemos analisar as situações, né, de risco e vulnerabilidade social, social, familiar e pessoal, tá? Identificar a questão da situação socioeconômica como determinante do grau de satisfação ou privação, tá? Quando você vai ver a questão do trabalho, não é só para saber se a família está desempregada ou se ela tem uma renda, mas qual é o grau de importância desse trabalho, desse emprego, dessa renda na família, né? Qual é o entendimento que ela tem, qual é o grau de importância, de implicação do trabalho e da renda nesse contexto familiar, tá? Se existe algum indício, alguma situação de maus tratos, né, de diversas naturezas, questão de discriminação ou rejeição intrafamiliar, discriminação social, étnico-racial, sexual ou intergeracional, a questão da violência doméstica ou outros fatores que ameaçam ali a integridade pessoal e familiar. E isso possivelmente vai nos trazer um direcionamento até para a gente estar possivelmente encaminhando essa família, né, para algum programa da proteção básica ou especial mediante a necessidade, né? Quando você for fazer a análise, o que você vai identificar como necessário para estar fazendo esses encaminhamentos. Porque no parecer social, quando a gente for elaborar o nosso relatório social ou o nosso laudo, no parecer a gente também vai estar colocando, né, os caminhos, os possíveis caminhos, né, os possíveis encaminhamentos para que as medidas sejam tomadas, né, as medidas que sejam necessárias para serem tomadas nessa família, né, de acordo com a demanda. E por fim, é importante também a gente pesquisar, investigar a respeito da participação social, né, dessa família e quais são as suas potencialidades, né? Lembrem-se que a gente não deve se limitar somente às dificuldades, mas a gente precisa buscar identificar as potencialidades da família, porque a partir do momento que ela conseguir se empoderar, né, é visível que a gente consiga encontrar a solução dentro da própria família, né, identificando ali as suas potencialidades dentro do núcleo familiar, tá? E durante a construção do estudo social, como a gente falou lá no início, a gente pode estar utilizando o genograma, né, para compor ali o relatório social sobre a família em questão. O genograma ele é uma representação gráfica da constelação familiar que traz informações relevantes sobre cada membro e as suas relações com seus membros, né? Então ele é muito útil, né? É um material de apoio ao diagnóstico da família, né? Devido a essa coleta de dados em relação à organização familiar, né? A gente consegue inclusive perceber pontos de vulnerabilidade, de fraqueza, de traumas dentro ali da estrutura familiar, né? A gente consegue identificar tantas situações de frustração, de preconceito, como também do fortalecimento das potencialidades em relação à família, né? A capacidade dela resolver e superar problemas, né? Como é que ela se porta em relação quando ela atravessa um momento de dificuldade, uma problemática, porque a gente consegue identificar a proximidade ou o afastamento, né, das relações entre o pai, a mãe, os irmãos, né, entre a comunidade, né, entre a sociedade, tá? Entre os vizinhos e a própria instituição, tá? O genograma ele é uma ferramenta muito útil, que a gente precisa, né, que a gente pode estar utilizando na construção do nosso estudo social para quando a gente for construir o nosso documento técnico, né, o relatório social ou o laudo social, ele sirva ali de base. Eu vou deixar disponível para vocês uma videoaula, né, que a gente trabalha essas técnicas de intervenção familiar, que vai ser muito útil para vocês para somar
para somar aqui com esse conhecimento que a gente está tentando passar aqui para vocês, tá? Então, sobre o estudo social, eram essas referências que eu queria deixar para vocês. Peço que vocês acompanhem essa videoaula com a apostila e com o material de apoio, que a gente vai estar disponibilizando para vocês. E qualquer dúvida, a gente tira na nossa assessoria especializada, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.